O tema desta mensagem é multidões seguindo pastor satanista brasileiro. Multidões estão seguindo um pastor que é um satanista brasileiro. Amém? Nós sabemos, irmãos, que uma das marcas do satanismo, portanto, uma das qualidades do satanismo, é que a Bíblia fala que o diabo se desfigura, se transfigura em anjo de luz. Então, uma das marcas do satanismo é a transfiguração. O demónio se disfarça em anjo de luz para enganar o povo. É a sedução satânica. Então, multidões estão seguindo um pastor que é um satanista brasileiro, um verdadeiro satanista brasileiro. Então, o povo está seguindo, multidões estão seguindo o satanista brasileiro. Glória a Deus. Amém? Multidões estão seguindo esse satanista. Glória a Deus. Charabando, glória à prácia. Olha aí. Uma das qualidades do diabo é o disfarce. 2 de Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15, diz o seguinte: porque tais falsos apóstolos, tais falsos pastores, pregadores, missionários, evangelistas, fundadores de igrejas, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, ou seja, se disfarçando. A palavra transfigurar é disfarce. Se disfarçam de apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é, pois, muito que os seus ministros se disfarcem. Transfigurar é disfarçar de ministros de justiça, o fim dos quais será de acordo com as suas obras. Jesus também dizia, glória a Deus, em Mateus capítulo 7, do 15 ao 23... acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, ou seja, mas interiormente são lobos devoradores. Eles pregam santidade exterior, mas interiormente são lobos devoradores. Pregam contra a vaidade corporal, pregam contra a sensualidade nas vestes, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, pois, toda a árvore boa produz bons frutos, toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore má dar bons frutos, nem a árvore boa dar maus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos nós, e em teu nome não expulsamos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, o maior truque de Satanás é se disfarçar. Eles vêm com aparência, aleluia, aparência de piedade, aleluia, mas negam a sua eficácia, aleluia, rabacanto labassaia, aparência de humildade, aparência de piedade, rova labassuri cantaramanagai, os quais têm na verdade alguma aparência na sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são senão para a satisfação da carne. Amém? Andam na carne, aleluia, rai sobrai. Deus me lembra, glória a Deus, Sharamanagás. Agora o Espírito Santo me fez lembrar de um outro versículo. Vamos aqui, antes disso, a Timóteo, glória a Deus, 2 Timóteo capítulo 3, diz assim: Ori canta lamastaia. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Deleites é prazeres, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nestas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Réprobos é reprovados. Não irão, porém, avante. Então já estão condenados. Não irão, porém, avante. Mas a todos será manifesto o seu desvario, a sua loucura, a sua tolice, a sua tontura, a sua idiotice, como também foi daqueles. Agora, o que é que o Espírito Santo me fez lembrar sobre este falso profeta brasileiro, este satanista brasileiro? Eu vou-te provar porque é que ele é um satanista. Ele está ao serviço de Satanás, não está ao serviço de Deus. Está ao serviço de Satanás, e o povo está aplaudindo. Multidões estão seguindo o satanista brasileiro, infiltrado no Evangelho. Orri canta labassaia. Judas. A carta a Judas só tem um capítulo.
glória a Deus, quem crê diga glória. Xarabacantorabaragai, suricantalabaragai. Olha aí, o que é que Deus me revelou o versículo? Estes são os que a si mesmos se separam, são os que provocam divisões nas igrejas, são sensuais e não têm o Espírito. Então, existe um pastor satanista, pastor entre aspas, um pastor satanista brasileiro levando multidões ao inferno. Multidões estão seguindo um pastor satanista brasileiro. Multidões na internet estão seguindo um pastor satanista. Porquê? Amém? Ele disse assim: quem ora muito é fariseu. Devemos orar pouco. Quem ora 1 hora é fariseu. Quem ora 2 horas é fariseu. E aleluia. E quem ora 3 horas é fariseu. Devemos orar pouco. 15 minutos bastam. Aleluia. 15 minutos bastam. E nós sabemos, irmão, que isto é doutrina de demónios. Aleluia. Isto é doutrina de demónios. Isto é coisa de satanismo. Um satanista, quando ele se infiltra no Evangelho, a primeira coisa que ele faz é acabar com os cultos de oração. Acabar com vigílias. Ele até pode fazer oração, mas a oração curta. Não tem força de oração, não tem poder, não tem unção. Ainda blasfema de línguas estranhas. Ainda diz, essas línguas estão a falar estranhas. Isso é demónios. Blasfemou do Espírito Santo, já não tem salvação. Um satanista brasileiro, um pastor satanista brasileiro está levando multidões à perdição, à condenação e também a blasfemarem do Espírito Santo. Aleluia. Blasfemando de campanha de oração, blasfemando porque ele não consegue orar mais 15 minutos, não tem força, já está condenado, já blasfemou, falando de língua estranha. Vai lá falar que as minhas línguas estranhas é o demónio, vem, tu vais para o inferno direto. Quem blasfemar vai para o inferno, em nome de Jesus. Então, pastor satanista brasileiro arrasta multidões estão seguindo um autêntico satanista infiltrado, porque quando um satanista entra numa igreja, o que é que ele faz? Acabar com os cultos de oração, acabar com vigília, orar menos. Não precisamos de orar tanto, isso é fanatismo. Não precisa subir ao monte, estar a noite toda a orar, isso é fanatismo. E o que é que disse este pastor satanista brasileiro? Ele disse que quem ora muito é fariseu, devemos orar pouco. Quem ora 1 hora é fariseu, quem ora 2 horas é fariseu, quem ora 3 horas é fariseu. 15 minutos bastam. E Jesus nem orava tanto assim, é que ele blasfemou do próprio Jesus. Olha aí, pelo contrário, Jesus aramassaia contolovasnéria. Olha o que é que Jesus fala, palavra do próprio Jesus, para ver se quem ora 1 hora é fariseu, chamando Jesus de fariseu. Olha aí, Lucas capítulo 6, versículo 12, o próprio Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, quem Jesus, e passou a noite em oração a Deus, fez uma vigília. Então Jesus era o rei dos fariseus, porque era um homem que vivia em oração, sempre viveu em oração. Isto é uma blasfémia, meus irmãos. É uma blasfémia. Glória a Deus, está blasfemando de Deus e do Espírito Santo, falando que as línguas estranhas que nós que fazemos oração são demónios. É um blasfemador. E tu que estás nesse canal maldito, que tem, não é, quase 1 milhão de pessoas seguindo, e se tu apoiares, tu vais blasfemar também do Espírito Santo, levando as pessoas a blasfemar do Espírito Santo. Raixotokovanага saia pantolobasteria. Roa labacara managaia prai xeregai. Rova lá, olha aí, falando de Jesus. Versículo 7, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi atendido quanto ao que temia. Então ele vivia em oração, em súplicas, em clamor. Amém? Passou a noite em oração. Ele era o rei dos fariseus. Se eu sou fariseu, ora 1 hora, outra hora 2 horas, outra hora 3. Então Jesus era o rei dos fariseus, blasfemando do próprio Jesus, irmãos. E palavras o que é que Jesus falou acerca da oração? Lucas, Alamas, capítulo 21, palavras do próprio Jesus. Versículo 36, olha aí. Aleluia. Vigiai, pois, em todo o tempo orando. Em todo o tempo orando. Mandou orar em todo o tempo. Para que sejais hábitos por dignos de evitar todas estas coisas que andam a acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Quer dizer, tu só vais resistir às coisas que vão acontecer nos últimos dias e estar de pé até o dia do arrebatamento se estiveres em oração constante. Orai sem cessar. O que é que disse Paulo? Então Paulo era o segundo rei dos fariseus, era o vice-rei, era o príncipe dos fariseus. Se Jesus era o rei dos fariseus, nas palavras deste blasfemo, Paulo era o príncipe dos fariseus. Olha o que é que diz aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 17. Orai sem cessar. Então,
é completamente demoníaco. Os satanistas primeiro roubam a oração, depois roubam o jejum, não é? Acabam com o jejum e depois acabam com a doutrina também. Às vezes até têm doutrina, mas é estilo farisaísmo. Só falam sobre roupas e sobre o corpo, mas não falam sobre a santidade interior, a inveja, o ciúme, o ódio, a falta de perdão. Então é uma capa para cativar o povo que diz que ama a sã doutrina. Introduz heresia de perdição, dizendo que é um anjo que veio do céu. Também tem asas como as vê, como são grandes, e quando eu estou em guerra elas se abrem. Tem asas grandes. Então temos aqui um anjo caído, um demónio. Aleluia. Satanismo sendo ensinado dentro da igreja. Culto aos anjos, diabruras, coisas satânicas, sinais estranhos, sinais e prodígios de mentira para os que parecem. Aleluia. Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Viram muitos em Emanuel dizendo: eu sou o Cristo. Ele disse que era o Cristo. Ele disse que Jesus tomou o corpo dele, encarnou nele. Olha as minhas chagas, e uma mulher desmaiou. Rei Sobanagandai, blasfemando, blasfemador, recantola-mastéria, dizendo assim: o nosso Deus é tão santo e perverso. Sim, Deus é um Deus perverso. Sim, Deus é um Deus perverso, blasfemando do Pai. Então um satanista infiltrado, multidões estão seguindo, ele já blasfemou, dizendo que as línguas estranhas, não é? Que estamos orando, clamando, fazendo campanha, são dos demónios. Já um blasfemador. Este homem já está condenado. E quem seguir ele nesse canal irá para o inferno também. Alá, é hora de despertar. É hora de despertar. Robalai, multidões seguindo um satanista brasileiro. Glória a Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Jesus estava velando, estava vigiando e orando, e eles tinham que vigiar e orar no local onde eles estavam. Então, quer dizer, este blasfemador do Espírito Santo e de Jesus diz que quem ora uma hora é fariseu. E Jesus repreendeu os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: nem uma hora conseguiste orar juntamente comigo, vigiar e orar. Vê, palavra satânica, contradizendo a Escritura. Vigiar e orar para que não entrais em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo outra vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar a terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quer dizer, repreendeu-os a segunda vez e foi orar a terceira vez. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, porque é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de Deus. Agora já não vale a pena. É chegado aquele que me trai. Harama Salaya. Então, para aí. Jesus repreendeu duas vezes os seus discípulos porque os achou adormecidos, repetindo as mesmas palavras. Porque nem uma hora conseguiram orar e vigiar. E este filho de Satanás, este endemoniado gadareno, este satanista, aleluia, blasfemando de Cristo, dizendo que Jesus nem orava tanto assim, que ele nem orava nem uma hora quando ele passava a noite em oração. Então vocês estão seguindo o Satanás na vida dessa pessoa, o diabo encarnado na vida dele. Rabassai, vocês estão indo para o inferno, aleluia. Arabai, multidões seguindo um satanista brasileiro. Alerta à igreja, alerta à igreja. Multidões seguindo um satanista brasileiro. Milhões indo para o inferno. É hora de nós tomarmos posição, começar a orar. Aleluia, raca, para que caia por terra todo o movimento satânico através desse homem, que ele não tenha mais base de agir, de enganar, de seduzir. E recebe milhões, recebe num só dia, diz que recebeu muito dinheiro. Está enganando o povo, arrastando multidões para o inferno. É hora de despertar a igreja. É hora de combater. Vamos entrar na oração, vamos entrar na peleja, vamos entrar no clamor, vamos entrar na intercessão em prol daqueles que ainda ameaçam as pessoas. Ameaça, não é? Ameaçando vai fazer pintar e bordar. Aleluia. Oramai, próprio diabo na vida dele, irmão. Aleluia. Recantar. Tem um demónio muito forte agindo na vida dele. É hora de combater esse demónio. Que esse demónio caia por terra. É hora de nos unirmos em oração. Vamos abater esse demónio em nome de Jesus.